Muito bem. As crianças têm se multiplicado em nosso meio, e cada dia chegando mais, né, doutor? Qual o nome dele? Joné. Amém. O Ministério Infantil da igreja está ganhando um novo bebê, viu, professor? É o Johnny. Muito bom. Antes de termos esse momento especial da história das crianças, deixa eu só fazer aqui alguns agradecimentos e apresentar as pessoas que temos conosco. Primeiro, nossa gratidão a Deus pela Semana Santa abençoada que tivemos. Nas 13 igrejas, mais de 100 lares se reuniram para fazer o evangelismo da Semana Santa. A nossa gratidão a Deus também, porque logo após a Semana Santa tivemos uma semana de colheita. E fica aqui a nossa gratidão ao pastor Donizete, capelão aqui da escola, que bravamente enfrentou a semana inteira conosco aqui nessa igreja. E assim tivemos o pastor Flávio Ferraz lá na central. Você, papai e mamãe. Quanto que vale uma criança? Alguém gostaria de arriscar dar um preço? Tem alguém? Tem um preço especial para uma criança que está aqui? É o valor que nós damos a elas. É o valor que o adulto atribui a uma criança, a um adolescente, a uma outra pessoa. E vamos um pouquinho mais longe, é o valor que Cristo deu na cruz por você e por mim. Esse é o tão grande valor que nós temos, todos nós. Pois bem, agora eu vou convidar vocês para fazermos uma viagem. Vamos fazer uma viagem comigo? Só que antes da viagem eu quero saber como é que foi a sua semana. Foi bem a sua semana? Você brincou bastante? Quantos brincaram? Ajudaram a mamãe também? Ajudaram em casa? Foram para a escola? Que bom. Alguém perdeu um dentinho nessa semana? Alguém está com uma janelinha? O dia que perder, é o seguinte, precisa cuidar bem, viu? Escovar quando vier o segundo, se escovar bastante, cuidar dele, porque o terceiro não é muito desejado não, né? Nem todos gostam, né? Então vamos cuidar bem do que nós já temos, certo? Combinado? Vamos fazer uma viagem? Vamos! Vamos agora entrar no avião. Se você nunca entrou no avião, faz de conta que está entrando no avião. Nós entramos no avião, nos assentamos e agora vamos apertar o cinto de segurança. Todo mundo colocando o cinto? Eu coloquei o meu. Vamos viajar? O avião decolou. Às vezes vocês ouvem aviões por aqui, não ouvem? Passando aí por cima, ainda bem que passam muito de cima, né? Ainda bem que não cai na cabeça da gente. Vamos subir agora, vamos decolar? Todo mundo subindo, subindo. Estamos lá no alto. Tanta água lá embaixo, é o oceano. E a noite chegou. Quando chega a noite, a gente dorme. Vamos dormir? Todos fechando os olhos. Estamos viajando no avião e fechando os olhos. Dormindo, dormindo. De repente o sol começou a brilhar. Vamos abrir os olhos? Amanheceu o dia. Que bom, que lindo. Agora o avião vai aterrissar. Ele vai descer agora. Todo mundo apertando o cinto novamente. Eu já apertei o meu. Ele vai aterrissar. Atenção, chegou. Sabe onde ele chegou? Conosco na África. Nossa, num lugar bem longe, bem distante. Quantos aqui já foram para a África? Já foi para a África pessoalmente? O bebê já foi? Uau! Qual lugar da África? Muito bem, chegamos na África, um lugar bem distante. Alguns anos atrás, o meu marido e eu e meu filho, chamado André, é o mais velho, agora eu tenho 2, né? Mas antes não tinha o menor, só tinha o André. Nós fomos para a África, é um país bem distante daqui, um continente, né? Bem longe daqui, no país da Angola. E nós fomos chamados como missionário. Sabe o que é um missionário? É alguém que vai ajudar alguém. Não precisa ser só na África, não. Você que mora aqui, o pastor falou a respeito de grandes projetos missionários nas casas. Que maravilha, que bênção. É um missionário. Mas nós fomos lá chamados como missionários para falar de Jesus. Meu esposo, pastor, e lá nós encontramos médicos e outros mais. Muito bem, chegando lá, eles nos levaram para a nossa casa. Fomos para a nossa casinha. E curiosos para ver como é que era, abrimos a porta. Era uma casinha bem arrumada, bem colorida. O sofá bem colorido, tudo muito colorido. Parecia a casa dos 7 anões. Tudo era pequenininho. O fogão era pequeno, a geladeira era pequenininha, mas era tudo arrumadinho. Pois bem, chegou a noite. Era quase 00:30.
meia-noite e nós estávamos cansados, dormindo na cama. De repente, alguém bateu na porta. Que susto, bem forte, uma batida bem forte. Vamos abrir a porta ou não? Quantos acham que tem que abrir a porta? E quantos acham que não deve abrir a porta? Ah, não teve jeito, meu esposo levantou-se e abriu a porta. Quando ele abriu a porta, sabe quem estava lá? Vários soldados guerreiros, bem grandes, com uma arma bem grande na mão. E eles foram entrando na minha casa e foram tirando tudo, foram levando todas as coisas que estavam por ali. E eles entraram no meu quarto e na minha cama. E eles me olharam e disseram assim: acorda, você não quer morrer? É guerra, saia depressa. Era guerra. E nós saímos junto com aqueles soldados e nós acabamos de saber que nós fomos sequestrados e agora nós éramos prisioneiros de guerra. E sabe de uma coisa? Com eles nós caminhamos muito. Sabe quanto tempo? Caminhamos a pé, não tinha avião, não tinha barco, não tinha nada. Caminhamos uma distância mais ou menos como de São Paulo até Porto Alegre, final do Brasil. Mais ou menos 1.500 quilômetros. Alguém já caminhou bastante assim? Olha, a caminhada é a melhor coisa, a melhor academia que existe na vida. Você não gasta dinheiro e você fica muito bem de saúde. Caminhe bastante, tá bom? Com os bravadores, né? Caminhe bastante com o papai e com a mamãe. Faz muito bem. E sabe, nós dormíamos num hotel chamado Hotel 100 Estrelas. Nós olhávamos para cima e só víamos as estrelas. E a gente dormia no chão, olhando para o céu. Numa daquelas noites, bem tarde da noite, parecia que tudo acontecia bem tarde da noite, era quase meia-noite, veio um visitante. De repente, sabe quem apareceu? Nós estávamos dormindo todos em volta da fogueira. E a fogueira apagou. Sabe, crianças, quando vocês estiverem por aí com os desbravadores, quem sabe uma noite dormindo perto da fogueira, não deixe o fogo apagar. Só não durma com a cabeça dentro da fogueira, aí não pode. O fogo espanta animais bravos, deixa eles irem bem longe, eles têm medo do fogo. Mas naquela noite, o fogo apagou. Estava tão frio, e ninguém teve coragem de ir lá acender o fogo. E veio um visitante. Alguém aqui já viu um leão? Ó, não vale na televisão, de verdade. O leão é um animal muito bonzinho. Qual é a comida predileta? É pizza de catupiry com palmito? Não. Ele é muito cortês, você passa a mão nele assim? Não. O leão é muito bravo, né? E naquela noite, sabe quem veio? Um leão. Não se preocupe, esse leão aqui é o mais bonzinho que existe na face da terra. Ele tem boquinha fechada. Um leão veio. Os leões mais novos, eles correm muito para conseguir o jantar, o almoço, mas os leões mais idosos, eles têm dificuldade de correr. E sabe onde eles vão procurar o jantar? Nas vilas, para pegar pessoas. E aquela noite, aquele leão estava nos seguindo já há 3 dias, sabia? Ele estava seguindo há 3 dias até conseguir alguém. E naquela noite, esse leão velho veio e pá! E comeu a perna junto daqueles soldados que estavam ali. Que pena, naquele lugar não tinha hospital, não tinha remédio e o soldado morreu. Aquele leão velho matou aquele soldado. Não tinha nada para ele. Sabe, crianças, por aí nesse mundo ainda tem um leão velho muito feroz. Sabe quem é? É Satanás. Ele está muito bravo. Ele quer fazer com que as crianças mintam, né? Que inventem mentira. Ele quer que as crianças falem palavrões. Ele quer que as crianças desobedeçam os pais. Mas eu tenho uma boa notícia, porque nós somos vitoriosos. Sabem quem? Em Jesus. Que bom, né? Que Ele nos ajuda a sermos vitoriosos. E olha, e agora uma receitinha especial para sermos vitoriosos. Você já ajudou a mamãe a fazer bolo? Quem já ajudou aqui? O que vai no bolo? Fala para mim. Farinha, o que mais? Ovos, leite, o que mais? Nescau, o que mais? O que mais? Vocês gostam, né? Isso daí, né? O que mais? Fermento. Ó, se não colocar fermento, o bolo quebra a parede, né? Fica tão duro, né? Olha só. E agora uma receitinha para sermos vitoriosos em Jesus. 3 coisinhas que muito importantes. Olha, estudar a Bíblia sempre. Quando os professores chamarem para estudar a lição, vamos estudar a lição. Os pais também, fazer o culto com o papai e com a mamãe.
estudar muito, 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 certo? Para ficarmos bem fortes. Uma outra parte da receita, orar muito, 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 tá? Orar indo para a escola, voltando da escola e contar por aí que Jesus vai voltar. Olha, eu tenho contado durante a semana para várias pessoas que Jesus vai voltar. Eu tenho falado para Nice e para Cláudia, que são minhas vizinhas. Eu estudo a Bíblia com elas. Então nós vamos fazer um trato. Você vai nessa semana contar para alguém que Jesus vai voltar? Eu vou. E você? Também? Na escola, né? Bar de Jesus. E orar muito. Falando em orar muito, eu trouxe para você orar muito um relógio de oração. E agora eu vou conversar com os pais. Cada semana tem um motivo, num dos ponteiros, uma figurinha, um motivo de oração. Então nós vamos nos reunir, fazermos o culto e pontuar a cada dia um motivo de oração, certo? Combinado com os pais? Vamos colocar pendurado no quarto da criança com uma fitinha, ou na porta do guarda-roupa, ou na porta do quarto, para que a criança tenha um vínculo. Um envolvimento leva a um vínculo. Um vínculo leva a um relacionamento com Deus. Parabéns à igreja por ceder um espaço, por se preocupar com adolescentes, com jovens e com as crianças. Vamos solicitar então, pedir aos pais que façam um programa de oração das crianças e estudo da Bíblia. Vamos orar agora para irmos então, logo depois da oração vocês irão receber um presente que é o da oração. Vamos fechar os olhos? Obrigada, Senhor, porque estamos aqui na igreja. Obrigada porque temos nossos pais que nos orientam e nos ensinam da Bíblia. Abençoa a cada família, a cada criança e a cada propósito de cada um deles. Ajuda-nos a nos prepararmos para a tua breve volta, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, podem voltar com seus pais depois que você receber o seu relógio, tá bom? Bem, a Bíblia nos conta e nós vivemos isso, que em momentos de dor, de angústia, Deus ele está sempre presente ao nosso lado, esperando só uma oportunidade para Ele nos ajudar. Este louvor que nós iremos entoar agora, ele diz isso, que Deus ele é um Deus que quer ser nosso Deus. Basta nós clamarmos e pedirmos pela sua ajuda. Você se cansa de tentar, sem lágrimas pra derramar, frustrado como eu, insiste em orar aos céus, com sentimentos de mim, e que sua voz alegre. Quero apenas ser
domingos. Ele sempre diz, olha, pastor, onde você for, dê um grande abraço na grande família da União Central, que são 1.750 igrejas e mais de 220 mil membros, né? A gente está tentando conhecer todas as igrejas, mas vai gastar um tempinho para conhecer, né? 1.750 igrejas. Mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e poder compartilhar a palavra de Deus. Esse hino que foi cantado foi um grande conforto para o meu coração. Sabe que às vezes a gente escuta os hinos na igreja e a gente não percebe o significado deles, né? E eu estava pensando por que eles escolheram esse hino, porque a mensagem que eu escolhi, eles não sabem que eu tinha escolhido uma mensagem que fala sobre como que a gente vence os gigantes na vida. Eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus em 1 Samuel capítulo 17, no verso 45. Tenho a alegria aqui de visualizar aqui da frente o pastor Goski. Eu sempre ia lá no IAE, quando eu estava estudando. O seu filho, eu estou conhecendo hoje, o professor Roberto, né? O pastor Donizete, eu vi ali também. E muitos outros que a gente vai conhecendo também. Eu trabalhei no Rio de Janeiro por muitos anos, na União Oeste. Eu vim para São Paulo faz 8 anos e eu estava trabalhando como secretário da Associação Paulista Central. Com o crescimento dos jovens, das crianças, dos juvenis, a Igreja Adventista na América do Sul decidiu criar um departamento de desbravadores com atendimento exclusivo de um pastor agora. Então o pastor Dolci foi conduzido agora para a divisão para cuidar dos desbravadores. E o desbravadores agora é um departamento que tem uma pessoa específica para trabalhar só com os juvenis da igreja. E amém por isso, né? Isso é muito importante. E aí nós fomos nomeados para continuar o trabalho dele. Eu queria pedir a vocês que orassem muito por mim, né? Eu tenho uma esposa, eu tenho 3 filhas, uma carioca, uma baiana e uma mineira. Pastor muda muito, né? E eu vou contar uma história de uma delas hoje num sermão. 1 Samuel 17, 45, está escrito assim: José, porém, disse ao filisteu. Está certo aí? Abriram a Bíblia aí? 1 Samuel, capítulo 17, 45. Não é José não? Não. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com a espada, com lança e com escudo. Porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, quem tens afrontado. Eu li recentemente uma história de um lutador de boxe que tinha nos Estados Unidos. Ele tinha 2,25 metros de altura, 250 quilos. Imagine você enfrentar uma pessoa com 250 quilos. E quando tinha aquelas lutas que divertiam aquelas pessoas, era divertido para quem estava assistindo, ver um gigante vencendo pessoas menores. Mas eu fiquei me colocando no lugar de uma pessoa que estava enfrentando aquele gigante. Para as pessoas pode ser um grande investimento, mas para as pessoas que têm que enfrentar gigantes, não é tão simples. Falar de gigantes na vida, a gente passa a perceber que todos nós, em algum momento da vida, temos que enfrentar gigantes. Uma das minhas filhas, a Viviane, ela tem 21 anos. E o sonho dela desde pequena, desde desbravadora, é que ela queria ser médica. E eu falei: filha, eu não tenho muitas condições para você fazer medicina, mas você vai estudando e Deus vai abrir as portas para a gente faz um financiamento, ou você passa numa federal, e você vai. E ela fez muitos vestibulares. Quando ela saiu do colégio adventista, ela foi para um cursinho lá em Campinas. E ela chegou em casa muito triste. Ela disse assim: pai, é diferente lá. Não se ora para começar a aula. Os professores falam palavrão. Tem gente, é um ambiente muito pesado. Diferente da escola adventista. Eu falei: filha, mas agora, faculdade de medicina, podemos tentar até fora, mas você tem que fazer um cursinho mesmo, aqui em Campinas, para isso. E um dia o professor falou assim: olha, sábado nós vamos ter uma prova de 5 horas, vai ser um simulado da prova da USP. Aí ela sempre senta na primeira fileira, por causa da influência, às vezes, ela gosta de prestar atenção, né? E ela levantou a mãozinha dela e disse assim: professor, eu não posso vir amanhã. E ele disse: não, mas você tem que vir.
porque são 5 horas de prova. É importante mais que você esteja no ambiente de prova de vestibular, de 5 horas. E ela disse, eu não posso vir, eu sou adventista. Ele olhou assim e disse, adventista é o quê? Igreja? Eu sou adventista do 7º dia. Não, faz o seguinte, conversa com o seu pastor lá, porque você tem que vir. Pede para o seu pastor lá para você vir. E ela disse assim, não, olha, meu pai é até pastor, a questão não é com o pastor, a questão é com Deus. Quando ela falou isso, o professor deu uma risada sarcástica e disse assim, então você não pode vir. E ela, quando deu uma risada assim, ela, uma jovem assim, o sangue subiu. Eu estou olhando para vocês aqui, estou achando vocês tão calmos, mas eu acho que alguém aqui de vez em quando o sangue fica quente, né? E ela olhou para ele e disse assim, mas o senhor não acredita em Deus? Ele disse assim, não. Posso fazer mais uma pergunta para o senhor? E a classe toda parou. E ela disse assim, o senhor já leu a Bíblia? Ele disse, já li alguma coisa da Bíblia. E o senhor não acredita em Deus? Ela disse, não. O professor falou, não. Pois eu queria dizer uma coisa para o senhor, eu não acredito na Revolução Francesa. Sabe por quê? Eu só li alguma coisa da Revolução Francesa. Acontece que ele é doutor em Revolução Francesa. Lá da USP. Doutor em Revolução Francesa. E aí ele mudou de assunto, ela chegou em casa indignada e disse, pai, eu tenho que dar um jeito de evangelizar aquele professor. Aí fomos comprar um livro chamado A Ciência Descobre Deus, da Casa Publicadora. Falei, você vai dar para o professor? Vai. Quando eu olhei o preço do livro, muito caro o livro. Não é que mineiro é pão duro, mineiro é controlado. Né? Eu falei, mas se é para salvar, vamos comprar. Comprei o livro, porque a edição foi pequena, o custo é maior. E ela levou o professor, deu para ele e disse assim, mas fala de Deus? Olha, fala, mas aqui fala da ciência. Não, se fala de ciência, para mim tá bom. Agora, se fala de Deus, aí já não me interessa. Aí ela entregou o livro para ele, nós estamos orando em casa, ela orando. 15 dias depois, ela procurou o professor e disse assim, professor, já leu o livro? Ele disse, olha, para dizer a verdade, não li o livro, mas a minha professora, que é doutora em biologia na PUC, ela está amando esse livro. Deus deu, assim, uma maneira de ela chegar lá. Quando teve os vestibulares, a primeira pessoa que passou no vestibular de medicina naquela classe foi a moça que não ia no sábado lá. Amém? Deus seja louvado. E aí eu descobri que os gigantes hoje não são pessoas, são gigantes filosóficos. Quando uma vez nós fomos fazer o vestibular, a levei no Rio de Janeiro, e eu já tinha morado em Niterói, era onde é a sede da União, e as colegas dela disseram, não, fica aqui para você fazer vestibular amanhã. E aí eu falei assim, então tá bom, vou para casa da minha mãe, que fica na Baixada Fluminense, e estava muito calor, e o pessoal dorme tarde, acorda tarde. Então vai dormir meia-noite, 1h da manhã, e tinha vários bares com muita música, e as músicas tocando, e uma música não parava de tocar, e começou a perturbar na minha cabeça, tipo quando você escuta aquelas propagandas de político, todo dia vai passando, uma hora você está cantando a música da Terezinha, né? Não é assim? A mente adulta não resiste à repetição. E tinha uma música cantando que falava assim, deixa a vida me levar. Vida, como é que é mesmo? Ah, vocês conhecem também. Esse era só eu que conhecia. E eu comecei a analisar que os gigantes que estão atacando o povo de Deus hoje, os nossos filhos, as famílias, são gigantes que nós chamamos gigantes filosóficos. Note bem essa música, dizia assim, deixa a vida me levar, vida leva eu. Quer dizer, não é você que determina as suas escolhas. Deixa as coisas acontecerem. E não é assim que diz a palavra de Deus. Nós determinamos se nós vamos estar no céu. Você escolhe estar com Jesus. Amém? E Deus dá essa bênção. Então eu anotei aqui alguns gigantes. Primeiro gigante filosófico. Humanismo secular. Ele afirma que a humanidade é criadora de seu próprio destino. Essa teoria, às vezes, passeia pelas universidades com suas pressuposições, e diz assim, abandone suas pressuposições religiosas e aceite os inquestionáveis fatos do empirismo científico. Deixa eu explicar mais simples. Aceite a ciência em detrimento da religião. É isso que está passeando em muitas universidades. Nossos filhos estão sendo bombardeados com isso. O gigante educacional, pessoas dizendo que nós viemos de um processo evolutivo e que o homem não saiu das mãos de Deus. Nossos filhos estão sendo bombardeados com isso. O relativismo moral, que diz que as pessoas são árbitras da sua própria moralidade.
Faça o que você quiser. Se você puder ter 3, 4 esposas, que você tenha. Isso que as pessoas ensinam hoje. Eu fui fazer uma semana de oração fora do Brasil, e um pastor lá, e um grupo de irmãos falou uma coisa para mim que eu não acreditei. Eu falei, você não acredita que foi? Pastor, aconteceu. Nós fomos num casamento, e a equipe do casamento fez tão bonito o serviço de música, de arranjo, tudo do casamento, que o casal foi na anfitriã lá, que organizou a festa, e disse o seguinte: nós queremos contratar você para o nosso próximo casamento. Quando nós nos separarmos, nós já queremos contratar vocês para o próximo casamento. Pode parecer um absurdo, mas em Hollywood alguém disse, nós não vamos ter festa de casamento porque eu vou gastar com divórcio. A moralidade está abaixando tanto que Sodoma e Gomorra vai pedir desculpa daqui a uns dias. Agora, e o gigante do materialismo? O Brasil está entrando numa situação tipo dos países desenvolvidos, onde é muito fácil comprar qualquer coisa. Você sabe que você pode comprar um carro sem entrada, você leva o carro e ganha um livro de presente, em suaves prestações. E como que você pode entender uma empresa que compra uma geladeira por R$300, coloca para vender na loja por 800, 900 e vende a prestação por 1.400? E diz para os pobres assim: pague só R$ 39,90 por mês. Não importa quanto você vai pagar. E as pessoas, 40% dos cristãos hoje estão endividados. O gigante das dívidas não deixa você dormir, não deixa você vencer. E o consumismo faz você gastar aquilo que você não precisa com o dinheiro que você não tem. Você, por exemplo, tem uma televisão obesa lá, bonitinha, funcionando. Aí saiu uma televisão slim agora. Aí você vai jogar sua televisão fora para comprar um slim. Você tem um liquidificador funcionando, saiu agora que toca música, suco de abacaxi com música. E as pessoas vão se endividando. Os gigantes estão aí atacando todos vocês, todos nós. E eu vim dizer nesta manhã que temos gigantes e nós precisamos aprender pela palavra de Deus como vencer gigantes. No hospital psiquiátrico foi feita uma pesquisa com pacientes terminais. Isso, quando li, eu fiquei muito impressionado. E o médico perguntava: de que você se arrepende na vida? E a pessoa falava assim: olha, sabe, eu não me arrependo de ter trabalhado muito, de ter dado uma boa vida para meus filhos, para minha esposa, para minha família, de ter feito uma faculdade, 2, ter estudado bastante. Não me arrependo disso. De quem você se arrepende? Me arrependo de, quando voltar do culto para casa, poder abraçar os meus familiares que não são cristãos e dizer que eu orei por eles, que eles são importantes para mim. Abraçar minha esposa e dizer que eu a amo. Dizer para meus filhos que eles são importantes para mim. Sabe que as pessoas estão perdendo isso? Eu estava numa cidadezinha do interior e vi numa pracinha um velhinho de uns 75 anos, ela devia ter uns 65, de mãos dadas passeando. A gente vê isso hoje? Parece que as pessoas estão perdendo o contato, o amor uns para com os outros. E eles se arrependiam de não ter amado. A vida moderna, nós estamos aí com fast food, comida rápida, relacionamentos rápidos, tudo rápido. As pessoas chegam hoje e querem coisas rápidas. E agora nos Estados Unidos está se lançando um movimento chamado slow food. Você chega em casa para comer, sentar na mesa, sentar na cadeira, né? Na mesa você também. Senta na cadeira, põe o prato ali, coloca a comida no garfo, coloca na boca, mas devolve o garfo, conversa um pouco, pega mais um pouquinho. Você precisa de 20 minutos para o seu cérebro dizer que ele não está com fome. Mas se você for comendo rápido, você vai ter algum problema de saúde depois. Fast food, slow food. Há outros gigantes também. Outros gigantes estão nos atacando. Mas se você for ver a história de Davi, Davi no hebraico significa amado. Davi era um pastor de ovelhas, filho de Jessé, dos 8 filhos. Ele era ruivo, de belos olhos, boa aparência, mas era pequeno. E ele foi levar comida para os seus irmãos lá na batalha. E aqui no verso 4 está escrito assim, 17 verso 4, 1 Samuel. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de quanto?
6 côvados e 1 palmo. Quanto é 6 côvados? Um côvado é uma medida bíblica que é do cotovelo até o dedo médio aqui. Ó. Esse é um côvado. Se você tiver o braço pequeno, vai ser uns 42 centímetros. Se você tiver o côvado babilônico, era 58 centímetros. Então, muito curioso, eu fiz o cálculo quanto daria o tamanho do gigante. Se fosse no côvado menor, daria 2,70 metros, 2,80 metros. No côvado babilônico, daria 3,30 metros, mais ou menos. Imagina uma pessoa de 3,30 metros de altura. Daria a altura dessa caixa de som ali, bem no começo ali. Pela proporcionalidade, ele teria entre 200 e 400 quilos. Tanto é que ele desafiou o exército de Deus, o exército de Israel. E aqui a luta era entre Deus. Olha aqui o verso 10. Disse mais o filisteu: hoje afronta as tropas de Israel, dá-me um homem para que ambos pelejemos. Falar de peleja, de luta, nós cantamos ó cristãos avante, mas às vezes a gente nem presta atenção de como esse mundo está cheio de lutas. Eu posso estar olhando para vocês agora, bem vestidos, prestando atenção, mas eu não posso imaginar todas as lutas que você está enfrentando na sua vida. Eu sei que tem lutas. Eu tenho lutas. E como enfrentar gigantes? O gigante pode ser problemas que a gente sofreu na infância. O gigante pode ser uma matéria que você não consegue passar na faculdade. O gigante para você pode ser um casamento que não está indo bem, uma família destroçada. O Golias das dívidas pode ser a perda de um ente querido. Não é fácil, não. Não é fácil, é gigante para ser vencido. Mas eu vim nesta manhã dizer em nome de Jesus o que a Bíblia diz, como é que nós podemos vencer gigantes. Provações para você resolver um problema. Gigantes que nos atacam. Golias nos encontra sempre quando nossos recursos se excedem, quando a gente não tem mais força. Não pense que o gigante ataca a gente quando a gente está forte. O gigante só ataca quando nós estamos enfraquecidos em algum ponto na nossa vida. Só que tem uma coisa. Davi viu o gigante. Nós vemos o gigante hoje. Ele é real. Ele existe. E a gente não tem ideia do que significa uma provação. Porque às vezes as pessoas falam assim: pastor, a irmã Maria está fazendo uma tempestade aonde? Num copo d'água. Por favor, entenda. Nem sempre é isso. Na maioria das vezes não é isso. Pode ser um copo d'água para você que está de fora. Mas quem está lá enfrentando o problema é uma tempestade mesmo. É uma luta muito grande. Eu me lembro quando eu mudei para o Rio de Janeiro, minhas filhas eram pequenas e tem muitos túneis lá, sabe? E a gente gostava de brincar nos túneis. Eu não sei se você já gritou em túnel, mas é um negócio muito bom para tirar estresse. E aí quando a gente entrava no túnel, eu falei assim: vamos gritar? E as filhas: vamos. E eu gritava também. Minha esposa falava assim: olha, se passar o irmão da igreja, você gritando. Não, o pastor grita também. O pastor também tem que desestressar. E a gente entrava no túnel, ia gritando, e terminando o túnel, dava um sinal assim, elas paravam. Só que eu não conhecia um túnel chamado Túnel Rebouças. Não sei se vocês conhecem lá. Nós entramos no Túnel Rebouças, acho que é 4 ou 5 quilômetros de túnel. E aí começamos a gritar. E cadê que o túnel acabava? E a minha filha pequenininha falou: pai, eu não aguento mais. Eu falei: não, continua gritando. E ela: não aguento. Eu falei: continua gritando. E aí eu olhei lá no fundo, falei assim: lá no fundo, filho, olha, tem uma luz no fundo do túnel. Mas eu vi que as forças dela estavam acabando. Não é assim que a gente se sente? Parece que quando tudo está mais difícil, a força vai acabando, mas tem luz no fundo do túnel para nós. E quando o povo de Israel disse: olha, é melhor a gente não enfrentar o gigante, Davi disse assim: o problema não é o gigante, o problema é que ele está desafiando a nosso Deus. E você que veio aqui nesta manhã, você não é qualquer pessoa, você é filha do Rei do Universo. Amém? E Deus vai dar vitória para nós. Não importa o nosso tamanho. Se nós temos só 1,50 m, 1,60 m e o gigante tem 3 metros, Deus vai dar vitória. Mas nós precisamos saber como fazer isso. Como você que veio aqui hoje precisa sair daqui com a certeza de que a vitória está garantida para o povo de Deus. Como?
chamaram Davi. E o gigante, verso 16, fala assim: chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e pela tarde, e apresentou-se por quantos dias? 40 dias. Quanto tempo você está enfrentando o seu gigante? 40 dias? 1 ano? 10 anos? 20 anos? Quanto tempo nós estamos sendo afrontados? E o gigante dizia: vocês não têm ninguém para me enfrentar? O povo se achava impotente. O gigante só ataca a gente quando a gente está impotente. Ouvindo Saul essas palavras, espantaram, diz a Bíblia, o verso 11, temeram muito. Quem disse que a gente não tem medo? Uma vez eu estava pregando em Governador Valadares, e na hora que eu estava pregando, um rapaz se levantou e saiu correndo. Não entendi muito. Depois ele voltou e sentou todo molhado. Acho que ele foi no banheiro lá, molhou. Achei muito estranho. Quando terminou a pregação, ele falou assim: pastor, o senhor pode me atender? Eu falei assim: olha, eu posso, só que ontem vários irmãos vieram para conversar comigo, e a irmã que fecha a igreja aqui fechou 11 horas da noite, e ela mora num bairro muito distante. Então, se você me permitir, eu vou desligar todos os aparelhos aqui, vou guardar, e eu te atendo na porta da igreja. Aí ele: tá bom, pastor. Quando eu cheguei na porta da igreja, ele tinha ido embora. No outro dia eu tinha que pregar, e o pastor Arthur Maschi, que era o JA da União, ia continuar a série que eu estava fazendo, ia ter um batismo. Eu falei: não, pastor, eu já vou do hotel, já vou direto para a rodoviária e vou viajar. E os irmãos falaram: não, pastor, prega para a gente novamente, e o pastor faz só o batismo, porque o seu ônibus sai 9 horas, e a igreja fica 2 quarteirões só da rodoviária. Então em 5 minutos o senhor vai. O senhor vem pronto já para ir para a rodoviária depois. Eu falei: tá bom. Levei a mala, coloquei lá atrás, preguei sobre o pagamento da salvação. Quanto custou na salvação? E quando terminou, eu saí, o pastor entrou no tanque, eu cheguei na sala pastoral, estava o rapaz lá. E eu peguei a mala e disse: pastor, eu preciso falar com o senhor. Eu falei: eu não posso falar contigo, porque agora eu tenho que ir para a rodoviária. Mas senhor, ontem não deu para esperar, pastor. Eu falei: então tá bom, fala o seguinte, você vai comigo na rodoviária, depois você volta para a igreja. E eu fui caminhando com ele. Quando chegou na esquina, tinha uma luz apagada de um poste, meio escuro assim. Ele olhou para mim, arregalou os olhos assim, mas de uma maneira tão assim estranha, e começou a falar com uma voz estranha. E não era ele que estava falando. E na hora me veio um medo muito grande. Pastor, tem medo? Tem. A gente tem lutas, tem provações. E ele falou assim: o senhor disse lá que Jesus pagou o preço da minha vida? Da vida? Ele falou o nome do rapaz. Disse. E ele, pelo sangue de Jesus, está perdoado. Aí depois ele mudou a voz e falou assim: pastor, há 20 anos atrás eu servia a Jesus Cristo, mas eu não ia muito bem na vida, e eu decidi entregar minha vida para o diabo. E eu vi que eu estava falando realmente ali que não era ele. Mas nesses 20 anos eu não consegui mais nada, eu só vivo infeliz. Aí ontem, quando começou a pregar de Jesus, começou a pegar fogo em mim, pastor. Eu tive que ir lá no banheiro e me molhar para apagar o fogo. E eu falei assim, eu comecei a perceber. Eu falei assim: olha, faz o seguinte, em nome de Jesus Cristo, você vai voltar lá agora, até no batismo, você entrega a sua vida para Deus. Nunca mais Satanás vai estar na sua vida. Em nome de Jesus. Aí ele se sentiu mais calmo, voltou e entregou a vida dele para Deus. Mas que gigante ali na frente! Que gigante você tem! E eles começaram a falar: olha, não tem ninguém. Quantos homens foram enfrentar o gigante fora Davi? Quem se lembra? Quantos? Nenhum. Porque às vezes entre nós cristãos aparecem os profetas da queda dos outros. Olha lá, melhor entregar logo, sabe? Vamos ser escravos mesmo, não vai dar certo. Já viu gente que fala que tudo não vai dar certo? Né? Tipo aquele desenho animado que antigamente: ó vida, ó céus, nada dá certo. E eles começaram a falar: não vai dar. E Davi disse: eu vou. Falou com Saul, vestiram as roupas de Saul nele, a armadura, e Davi começou a andar, e não dava certo. Sabe que não dá certo você usar armas espirituais dos outros? Eu não posso vencer com a arma espiritual dele, nem com a sua. Você tem que vencer com Deus. Eu tenho que vencer com Deus.
Davi tirou tudo aquilo, pegou a sua pedrinha, a sua funda. Essa história é conhecida das crianças. E eu fiquei pensando, se fosse hoje Hollywood fazendo aqueles efeitos especiais que atira às vezes aquela flecha e vai devagar assim. Eu fiquei imaginando a pedrinha, como que ela chegou na testa do gigante. Que força tinha Davi? Porque Davi disse: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Nesta manhã saiba que você pode vencer qualquer gigante em nome do Senhor dos Exércitos, se você usar as armas espirituais que Deus colocou na sua mão. Agora, como fazer para ter essa confiança? Como fazer? Porque quando o gigante olhou para Davi e disse: sou eu algum cão para vir esse garoto me afrontar? A declaração não diz que vai entrar no céu pessoas que são fortes sozinhos. São os que são fortes com Deus. Você vai entrar, eu vou entrar no céu. Sabe por quê? Porque Deus está com a gente. E quando Jesus está com a gente, pode vir o problema que for, Deus abre as portas, Deus dá vitória para a gente, Deus ajuda a gente, Deus faz com que nós sejamos vitoriosos. Elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o socorro? Quem escreveu isso? Davi. O Senhor é meu pastor e o quê? Nada me faltará. E ele foi e venceu o gigante. Queridos, nós não podemos entender algumas coisas que Deus faz. Uma vez eu trabalhava no Rio de Janeiro como fotógrafo profissional e trabalhava com fotografia e cinema antes de ser adventista. Uma vez lá no bairro de Santa Teresa, eu fui convidado para fazer uma reportagem de um casamento de um médico da igreja adventista, do hospital adventista. E aí eu comecei a ter os primeiros contatos com os adventistas. E no prédio que eu morava tinha uma república de moças adventistas que trabalhavam no hospital. E uma delas me pediu para tirar fotografia, fazer um álbum. Eu fazia books para agências de modelo. Às vezes eu passava o dia inteiro para tirar 200 fotos de uma pessoa para escolher 5, 6 para books profissionais. E aí eu comecei a ficar amigo dos adventistas ali e fui tirar uma foto de uma morena muito linda, sabe? E a morena era muito bonita mesmo, como diz o carioca. Era tão bonita que a gente começou a namorar, né? E hoje é minha esposa. E só que ela não era adventista. A irmã dela morava em Minas Gerais e levou ela para o Rio de Janeiro para tentar evangelizar ela. Ela trabalhava no Silvestre, mas não era adventista. Ela começou a estudar a Bíblia. 6 meses depois que nós começamos a namorar, ela se batizou. Depois, 1 ano depois, ela deu estudo para mim e eu me batizei. Eu encontrei em Jesus a paz, a felicidade que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito feliz. Só que quando um dia eu fui fazer um evangelho de Semana Santa, armamos um salão para 100 pessoas e foram 400 pessoas. O quarteto foi para entrar, para cantar e não conseguia entrar. Naquele dia que eu voltei para casa, Deus disse para mim: você tem que ser um pastor adventista. Eu tinha uma filhinha, já com 6 meses, quando a gente foi para o colégio. Ajuntei dinheiro, era um comportou muito bem sucedido, e eu ajuntei dinheiro para passar 1 ano estudando, porque eu fui expulso da minha casa quando me tornei cristão. Quando nós chegamos lá, com 4 meses de aula, minha filha engatinhando com 6 meses, puxou um fio da geladeira de estudante é descascável em alguns lugares, e a voltagem lá 220 volts. E puxou, minha filha ficou grudada com 6 meses num choque de 220 volts. Minha esposa correu, pegou nela, começou a tomar choque e gritou o nome de Jesus, achou o quadro, desligou. Quando nós levamos para o médico disse assim: olha, vai ter que amputar o dedo da sua filha. E aí, com mais 1 mês, mais ou menos, eu perdi tudo que eu tinha levado para estudar. Só que eu não estava suportando aquele gigante. E eu falei para minha esposa assim: olha, vamos voltar, eu não vou ser pastor não. E ela disse assim: não. Um dia eu orei a Deus que fosse para você ser pastor, que viesse uma pessoa comprar os nossos móveis. Passou 15 minutos que eu fiz oração e a pessoa bateu na porta. Então Deus me mostrou que você tem que ter um pastor, nós vamos ficar aqui. E aí o dinheiro começou a acabar, eu comecei a vender as coisas de casa, tudo que eu tinha, e a gente almoçava, tomava café cevada com pão, na hora do almoço era pão com cevada, à noite era cevada e pão. Era bem variado o cardápio, sabe?
E chegou num ponto que eu não tinha mais nada, não consegui pagar o colégio, não tinha nenhum familiar adventista, porque eu fui expulso de casa. Aí eu fui no banco, cheguei no Banco do Brasil e falei assim: tem uma ordem de pagamento aqui para Emanuel Oliveira Guimarães? E o moço do banco, me lembro como se fosse hoje, falou assim: de onde vem? Eu falei assim: não sei. Ele foi lá e disse: tem uma ordem de pagamento aqui. Aí eu peguei o dinheiro, vi o nome de uma irmã da igreja que mandou dinheiro para mim. Liguei para ela e falei assim: por que você mandou dinheiro para mim? Ela falou assim: olha, eu me senti impressionada à noite que você precisava de ajuda e eu mandei uma ordem de pagamento para você. Só que a minha filha ficou com o dedinho lá enfaixado e ainda tinha um plano de saúde, conseguimos fazer cirurgias para tentar salvar o dedinho dela. Gigantes que a gente não consegue vencer, que às vezes você contando, olha que bonito, não, mas quando a gente está enfrentando, a gente não sabe o que faz na vida. E quando você estiver enfrentando um gigante, você só tem um lugar para você olhar: para Jesus, autor e consumador da sua fé. Tem um hino do Inário que eu gosto muito de cantar, o hino 427, que nós vamos terminar. Diz assim: fé é o quê? A vitória. Você pode cantar esse hino. Vamos cantar a primeira estrofe sentados mesmo, e depois nós vamos terminar e cantar o restante dele. Fé é a vitória. Gigantes que podem ser vencidos pela fé. Gigantes que podem ser vencidos se você está enfrentando um problema na sua vida. Gigantes que vai dar vitória ao povo de Deus na hora da grande crise final. Quando todo mundo está preocupado: olha, agora mudou tal líder de tal religião, está para surgir uma guerra agora na Coreia, e como é que vai ser? Não se preocupe com os fatos que estão acontecendo. Se preocupe em estar ligado com Jesus Cristo. Porque quem está com Jesus vai em nome do Senhor dos Exércitos. Vamos cantar esse hino. Mas eu queria que você cantasse esse hino como oração, meditando na letra dele, na vitória que Deus vai dar. O número do hino Fé à Vitória é 261. É isso, pastor? Só um minutinho que ele não localizou ainda. O número chegou em cima da hora. 261. 261. Soldados de Jesus, Senhor, cristãos ao despertar, da noite já as trevas vêm, depressa batalhar, e contra os inimigos vis sair a combater. Justiça alcançará.
vencer gigantes não quer dizer que a gente não vai passar momentos difíceis. Não é isso. Vencer gigantes diz para nós que nós temos que confiar em Deus, porque Ele está junto com a gente na hora difícil. Eu me lembro que quando a minha filha começou a fazer as cirurgias, acabou todo o dinheiro, eu não tinha como pagar mais a faculdade, não tinha como voltar, mas Deus fez um milagre. O médico conseguiu tirar carne aqui, colocar aqui, fazer um enxerto e conseguiu salvar o dedo da minha filha. Nós dedicamos ela para Jesus e com 9 anos de idade, na igreja central de Juiz de Fora, ela tocou pela primeira vez o piano da igreja. Hoje ela tem 29 anos, é casada e é líder do louvor no IASP. Não foi fácil para mim. Eu não sei para você o que é enfrentar um gigante, mas eu sei que a palavra de Deus nos conforta hoje, dizendo que nós vamos vencer. Eu queria fazer uma oração especial por todas as pessoas que estão aqui, que não são membros da Igreja Adventista, mas que amam Jesus e querem que eu faça uma oração. Eu vou convidar para você vir aqui pertinho de mim. Eu vou descer aqui. Todos os nossos amigos convidados, visitantes, que não são membros aqui da igreja, por favor, venham aqui. Quero orar por vocês. Eu queria que você curvasse a sua fronte, você está aí, ore, para que Deus possa fazer uma coisa que eu não posso fazer aqui. Aos que vão se batizar amanhã, podem vir aqui também. Eu vou orar também. Por favor, ore para que o Espírito Santo faça agora um milagre no coração de todos esses irmãos queridos que estão vindo aqui. Se eu perguntasse para vocês, pode chegar bem pertinho de mim aqui, que eu vou convidar os irmãos para vir aqui também. Pode vir mais pertinho de mim, todos vocês. Pode vir mais pertinho. Se eu perguntasse assim para vocês assim, tudo bem com você? Muito prazer, tudo bem? Como é que a gente responde sempre? Tudo bem, pastor. Mas e se Jesus olhasse aí dentro do coração? Aí dentro. E olhasse os gigantes que vocês estão enfrentando? Que a gente nem pode contar às vezes, né? O que você falaria para ele? Eu não quero dizer uma coisa nesta manhã. Se apegue em Jesus Cristo. Não saia daqui sem Ele. Que Ele vai dar vitória na vida de vocês. Tem algum membro da igreja que está enfrentando um gigante que está difícil de enfrentar, mas que quer que eu ore? Vem aqui, eu vou orar também. Chegue mais aqui pertinho de mim. Vem cá vocês, para os irmãos virem também. Às vezes a gente encontra os irmãos na igreja e a gente fala assim: feliz sábado, irmão. Tudo bem, irmão? E a gente diz: tudo bem. Mas às vezes eu, como pastor, me ajoelho e falo assim: Senhor, se vir a grande provação dos gigantes que estão para atacar o teu povo, será que nosso povo pode dizer: tu vens a mim com espada, com lança, e eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos? Você confia em Deus mesmo? A igreja é relevante para você? Jesus faz diferença na sua vida? Eu quero que você pense nos seus gigantes, mas eu quero dizer, em nome de Jesus, a vitória já está garantida. Deus vai abençoar essa igreja, vai derramar sobre nós o Espírito Santo. Vamos terminar a pregação, vamos ver Jesus voltando em breve. Mas enquanto isso, tem gigantes diferentes para vencer. Feche os seus olhos, converse com Jesus agora. Querido Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, a Tua palavra foi pregada nesta manhã. E eu quero Te agradecer, Senhor, porque o Senhor faz grandes vitórias na vida de cada um de nós. Às vezes, como o exército de Israel, nós nos esquecemos e começamos a olhar para os gigantes, que eles são intransponíveis. Mas hoje o Senhor está nos fazendo ver que se tivermos fé no Senhor, a vitória está garantida. Por favor, Deus, olhe o coração de cada um de nós agora. Tem misericórdia de nós, pastores. Tem misericórdia dos anciãos. Tem misericórdia de cada família aqui, de cada esposa, de cada filho. Dá-nos a certeza que vamos encontrar com todos os nossos queridos no céu um dia. Amém.
Perdoa os nossos pecados, Senhor. Salva-nos para o Teu reino. Obrigado pela paz maravilhosa que o Senhor colocou no nosso coração agora. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Por favor, você pode abraçar a pessoa que está do seu lado e dizer: a vitória é garantida. Deus te abençoe. Querida, firme na vitória. Força maior.